Senhoras e senhores, esse é o primeiro episódio do nosso tão esperado Cacique Flow, que nasce nesse exato momento, aqui, agora. Primeira vez que a gente está gravando algum conteúdo para ele, e ele que tem o objetivo de alcançar pessoas da nossa região, abordando os bastidores das diversas profissões que a gente tem aqui na nossa região. Para quem quer presenciar, ouvir conversa boa, experiências de vários profissionais aqui da nossa região, pessoas que se destacam, que levam a profissão muito a sério, enfim, e que principalmente têm informações para contribuir para pessoas que se interessam pelo assunto aqui abordado, profissionais que atuam nessas profissões, que querem de repente pegar um insight aqui, uma ideia ali, coisas que vão ajudar no seu dia a dia a atuar na sua profissão. Para estudantes, né, que estão no processo de formação, mirando uma carreira, enfim, e para pessoas que um dia aspiram por essas profissões. Então, tudo que a gente vai trazer aqui são experiências desses profissionais, a maioria dessas experiências ligadas ao trabalho, para que a gente possa contribuir com a nossa população. Porque Cacique Flow é justamente uma homenagem às origens da nossa cidade, que ela tem origem indígena, então está mais do que explícito, né, na nossa identidade essa homenagem, né, através do nosso programa. Esse episódio contou com a grande parceria do Estúdio Pode Gravar, que fica aqui em Tubarão. O Estúdio Pode Gravar, ele é algo genial que o Carlos trouxe aqui para nossa cidade, que é o seguinte: se você tem ideias para você levar para o mundo, se você quer trazer assuntos à tona, se você tem um projeto, você quer gravar conteúdos, ele tem aqui um estúdio perfeito, muito bem arquitetado, muito bem elaborado aqui. O Carlos, um cavalheiríssimo, né? Um jovem extremamente gente boa, ele vai dar voz para o teu projeto. Então, esse episódio ele conta com a parceria importantíssima do Pode Gravar. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que ela é mais do que adequada para esse primeiro episódio, para essa inauguração. A gente tem aqui um convidado que ele é formado em medicina veterinária pela Universidade de Santa Catarina em 2007 e tem mestrado pela mesma universidade em 2018. Orientador, palestrante, professor, pai, marido, viajante pelo Brasil, mundo afora, enfim, e outras coisas que ele também vai compartilhar aqui com a gente. William Dick, seja muito bem-vindo, meu caro. É um prazer enorme estar falando com você aqui nesse primeiríssimo episódio. Bom, obrigado, Carlos, pelo convite, por debutar junto contigo aqui. É um prazer. Eu tô até sem jeito com as palavras que você colocou para mim. É um imenso prazer estar aqui conversando contigo e contar um pouco do que já fizemos e vamos fazer ainda, né? E tentar trazer um pouco do que é o nosso dia a dia, que a gente trabalha na medicina veterinária de uma maneira um pouco não tão tradicional como a maioria das pessoas de fora da veterinária conhecem, né? Não convencional porque quando alguém fala em medicina veterinária, logo pensa na parte clínica, de Sim, cuidar dos bichinhos, de repente uma cirurgia, o bichinho que está mal, que você precisa cuidar dele, enfim. Normalmente é isso que a gente pensa quando pensa de veterinária, exatamente. né? E aí, eu queria começar perguntando, né, para você, William, de como que a veterinária chegou, né, na tua vida, assim, tipo, é uma daquelas profissões que a gente fala que quer ser quando crescer, quando você era criança? Cara, é e não é. Eu tive sempre um contato estreito com animais e desde pequeno, Boa. mas nunca pensei em si em fazer veterinária até chegar no segundo grau. E aí, por influência de um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, é meu compadre, a gente tem um relacionamento muito próximo, é colega de profissão hoje. A primeira influência foi dele, assim, por me inserir no meio da veterinária, por eu conhecer na época lidando com animais de grande porte, né? Ele estava se formando em técnico agrícola e ia começar a universidade. E aí eu para começar a segunda série do segundo grau na época, né? Hoje é o ensino médio, eu decidi fazer veterinária e já no terceiro ano já comecei a procurar os locais para prestar vestibular. Na época aqui em Santa Catarina nós tínhamos 3 universidades só. Era uma época um pouco mais difícil. Dessas 3, só tínhamos uma pública, que era em Lages. Uhum. Eu sou natural de Concórdia, minha família é toda de lá. Hum. Meu irmão já estudava fora, também na UDESC, só que em um ramo totalmente diferente. Aí isso no teu ensino médio foi em Concórdia? Sim, foi em Ah, boa. Concórdia. Foi lá em Concórdia.
E aí, a hora que eu acabei meu ensino médio, fiz 6 meses de cursinho e passei no vestibular em Lages. E aí, Ah, então você é da região lá, você estudou em Lages. estudei em Lages, vivi em Lages 6 anos quase, porque tive alguns percalços durante a graduação, e isso acontece com todo mundo, né? Mas vivi em Lages durante um bom tempo, né? Você sabia que Lages tem 2 estações só, né? O inverno e a Sim. estação rodoviária, né? Não, tô brincando, mas Boa. o frio ali é bem complexo. Mas a gente Sei, aprende, né? Foi legal. sei, Foi um boa. período bom da vida. Cara, que legal. E como que você veio parar aqui, na nossa região? Cara, eu estava fazendo estágio final na Embrapa. A Embrapa Suínos e Aves é um centro de referência em pesquisa nessa área, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E pensando no mestrado, vou fazer mestrado agora, só que eu estava meio cansado da dependência financeira que eu tinha dos meus pais. E um amigo meu amigo até hoje, era meu vizinho de faculdade, me ligou que tinha um emprego para trabalhar numa agropecuária em Orleans. Então eu vim, fiz uma entrevista, passei 2 dias aqui e 15 dias antes da formatura eu vim para cá e comecei a trabalhar. E aí trabalhei nessa agropecuária durante um período. O foco era a clínica de bovinos e suínos. Só que como em Orleans, em 2007, nós éramos em 3 veterinários, um da prefeitura, que tem a questão de dedicação exclusiva, eu acabei atendendo o que você imaginar. Hum, Então era um grande desafio. Tartaruga, papagaio, aparecia de tudo. E a gente ia se virando, nunca foi muito meu chão. A gente atendia e a universidade dá uma boa base para nós nesse ramo, né? E acabava de atender, ligava para uma amiga minha, olha, apareceu isso, fiz isso. Ela, não, não, tá certo, é isso aí que eu faria. Não, olha, entendi. Então você ia se virando ali ia se no... virando, porque não era meu dia a dia, né? Uhum, Da metade da universidade em diante, eu comecei a focar na parte de monogástricos, principalmente suinocultura. E bovinos vinha junto, porque eu era bolsista num laboratório e a gente cuidava do gado e leite da faculdade. Eu trabalhei quase toda a faculdade no laboratório de doenças infecto-contagiosas. Então a gente vivia aquilo ali. Então tu já tinha alguma experiência desse dia a dia. Mas depois que saí desse emprego, aí não fiz mais clínica de bovinos, foi focando cada vez mais na questão de monogástricos, suínos, e depois apareceu a avicultura na minha vida e sigo com os dois até hoje. e aproveitando, eu sei que não é a área que você gosta e não é a área que você, né, que foi o melhor período lá da tua jornada, mas eu quero explorar um pouquinho mais desse momento em que você estava ali, atuando ali, né, nessa agropecuária, enfim. Teve alguma experiência que te marcou? Algumas. Assim, que, tipo, pô, uma coisa que você leva para sempre, assim, que... Sempre escute seus professores. Uma vez era um sábado à tarde, me chamaram para fazer o parto de uma vaca, uma novilha, na verdade, era de Uhum, primeira cria. E nosso professor sempre falou: olha, cuidado muito com a intervenção obstétrica, você vai fazer muita força. Se você tiver que partir para uma cirurgia, você não vai conseguir. entendi. E eu fiquei ali trabalhando, porque você tenta manejar o Você feto, tem que encontrar aquele... botar ele no caminho para sair. Só que Uhum. muitas vezes o feto é maior que a vaca, quase. E o canal do parto não Por questão permite. genética, por questão Sim, de procriador ali, né? sim. A gente tem que tomar O bastante genitor. cuidado quando você escolhe o macho que você vai colocar em fêmeas de primeiro parto. Tem que ser um Entendi. macho com características genéticas de produzir um terneiro menor. Compatível com a... Isso, com a tanto reprodução. compatível com ela como com a idade dela. Hum, Só que isso muitas vezes não acontece a campo. Isso aí, quando você faz inseminação artificial, você consegue manejar isso, escolher um touro específico. entendi. Porque daí no campo você não tem muito controle e Não, acaba... se você tem um touro junto, você não tem. Ele vai Uhum. cobrir todas, e você não nem sempre tem todo o histórico desse touro. E E eu nem fiquei. sempre, e nem sempre o pessoal consegue padronizar isso dentro Sim, do campo, né? sim. Depende. Hoje, quem trabalha com gado e leite, quase todo mundo trabalha com inseminação, faz melhoramento genético, porque você tem o mesmo espaço, você tem que melhorar a produção do teu gado. Uhum. E o espaço não dá cria, né? Tirar o máximo Isso, por de área. recurso. Aham. Então você vai pegar uma vaca que tem uma melhor conversão,
para produzir mais leite dentro daquele espaço, para não faltar alimentação, para você conseguir fazer o manejo. Só que você vai caminhando nesse sentido, isso com todas as espécies. E eu fiquei 5 horas ali fazendo força, força, e não consegui Caramba, tirar 5 horas. 5 horas. Cara, e a clínica de bovino, ela é pesada. O cara tem que gostar, tem que ter muito amor à profissão. Eu tenho algumas experiências com isso, porque eu também sou da fazenda, da roça, do mato, assim, né? E aí o meu pai, por algumas vezes ele trabalhou em fazendas. Ele trabalhava, buscava fazenda, lá precisa de um peão lá, enfim. E ele era a pessoa que cuidava do gado. Então eu já vivenciei várias situações dessas. De vaca dando cria, de problemas, de complicações, enfim. Inclusive, tem uma em especial, assim, que eu sempre gosto de comentar, é que teve uma situação em que tinha duas vacas ali paridas, né? As duas pariram, cada um ao seu bezerro. Só que, na hora que a gente faz a reclusão dele ali que daí eram vacas leiteiras, né? Apartar. Isso, apartou ele ali. No outro dia, a vaca não aceitou o filho dela. Eu acho que Por por causa de conta do cheiro, cheiro, essas coisas, sim. né? E aí, olha só que curioso. Ela não aceitou, não deixava ele mamar nela de jeito nenhum. A outra vaca Adotou. adotou ele. O... Então ele ficou com a mãe adotiva e a outra Foi saiu. embora. Não, acontece, isso acontece bastante. Tem algumas propriedades na época que tem locais que o pessoal trabalha mais com gado de corte, né? Não sei se faz, cara, isso eu tô falando de quando eu me formei, né? Você Uhum, separava uma vaca que tinha maior capacidade de leite e desmamava as outras, né? Até para que ela adotar os bezerros. uhum, Então é algo que acontece bastante. sei. E aí, continuando lá na Não, jornada da. cara, eu não consegui fazer a cirurgia, eu não conseguia levantar um copo na mão. Eu tinha um colega meu junto, um técnico agrícola, pedi para ele dirigir o carro. A gente estava a uns 30 quilômetros do centro de Orleans, que eu não conseguia mais. E aí eu voltei no dia seguinte para tentar resolver a situação e seguiu, mas isso é, se eu posso dar um conselho, escute seus professores. Isso é importante. Então, isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas, eu quero fazer veterinário pelo amor aos bichinhos, que não sei o quê, só que tem os suores ali da profissão, né? Tem, cara, tem a veterinária, ela tem dois lados, né? Então a gente sempre cuida muito do animal, quer ver ele o melhor possível, mas ela volto a dizer, a clínica de bovinos ela é muito pesada. Você cansa bastante, é bastante esforço físico também, além de mental. Uhum. Mas E aí você atendia os pets também lá. eu tinha uma rotina de fim de dia, sempre tinha alguém esperando para ser atendido. Aí aparecia algum cachorro, uma vez me ligaram perguntando se eu atendia cachorro punk. Aí eu fiquei pensando, né, o que seria um cachorro punk, né? Eu falei, não, Cachorro punk? punk. Punk? Aí, Punk. aí você ficou imaginando o cachorro chegar lá Sim, com um Ramones, moicano, assim, né? Isso aí. uma camiseta preta. É uma história que minha esposa dá risada até hoje. E aí Cachorro punk. chegou um pug para me atender. Aí eu falei, agora sim, Era um pug. tudo faz sentido. Então, aí acabava atendendo de tudo. Atendia gato, cachorro, como eu falei, papagaio. Uma vez apareceu uma tartaruga que o cachorro tinha comido a pata. Olha. E eu não tinha estrutura, né? Era bem precário, não tinha nenhum consultório. A maioria dos atendimentos a gente fazia a domicílio até, né? Uhum. E qualquer coisa, qual foi a primeira situação que eu peguei? Eu tinha uma clínica em Braço do Norte, de uma amiga minha, tinha algumas referências em Criciúma, que lá em Orleans era mais fácil até, Uhum. e qualquer problema que não fosse básico, eu já encaminhava para evitar de segurar a pessoa ali e perder tempo, né? Então, algum quadro clínico respiratório leve, alguma doença de pele. O básico ali, doença de pele é um pouco complicado, mas o básico a gente dava conta. Mas é porque não tinha outra opção na cidade mesmo, né? Uhum. E conforme foram chegando as clínicas na cidade, fui me afastando disso aí. E eu vivi em Orleans por 13 anos. Eu só continuei atendendo, tipo, uma sexta-feira à noite de carnaval, não tinha mais ninguém na cidade, só em situações assim. Entendi. E, Emergências sim, sim. extremas. Né? Se não, aí passei a bola para quem entende e vive mais o assunto, né? Entendi. Só que hoje você atua numa área totalmente diferente. Totalmente diferente. Como que você chegou até aqui?
Na Como que foi verdade, isso? Como que isso foi desenrolando ali para? a gente sempre pensa no veterinário como clínico, como sanitarista, né? Pensando em doença. E conforme foram caminhando as opções da minha carreira, cada vez mais foi me abrindo o lado da nutrição, da base nutricional. E geralmente a pessoa que fornecia o técnico da nutrição acabava acertando muito a parte sanitária. E aí eu comecei a caminhar junto com essa parte de nutrição e sanidade, focando em monogástricos. Uhum. Mas, tipo assim, é, como que isso foi chegando para você? Foi me, Você foi foi, buscando isso? Você foi estudando? Como cara, que foi? foi junto, foi me encantando assim, porque a parte nutricional é muito desafiadora. Você acertar os pontos. E se o animal tem Uhum. um desafio sanitário, o teu requerimento nutricional muda. Entendi. E eu fui me completando e cada vez mais aparecendo aditivos tecnológicos para você usar, aditivos diferentes que me faziam pensar mais, me chamavam mais atenção, mas é sempre estudando. Aí aparecia informação, estudava para buscar, Curioso mesmo. curiosidade. Uhum. Até quando eu voltei para fazer o meu mestrado, na entrevista me perguntaram, tá, mas você trabalha a campo, como é que tu vê teu dia a dia do mestrado? Eu falei, cara, professor, eu falei, cara, né? Acadêmica. Eu falei, professor, eu não vejo muito diferente do meu dia a dia de hoje. Porque hoje, no dia a dia, eu preciso estudar. Eu preciso estar a par do que está acontecendo. As tecnologias, elas são efervescentes no ramo da Uhum. veterinária, da nutrição. Então, assim como vocês acham que só o acadêmico lê paper, a gente às vezes acha que vocês só ficam no mundo acadêmico. Não é, nenhum dos dois está certo. Todo mundo tem que estar estudando, tem que estar recebendo informações, tem que estar filtrando. Ah, mas por que que tu quer fazer o mestrado? Eu gosto de estudar, eu quero ler mais, eu quero aprender mais. E na época do mestrado eu nem me dei conta, mas acabou me dando uma visão mais criteriosa quando eu li alguma coisa. Filtrar um pouco mais, ver como o experimento foi conduzido, como é que eles chegaram àquele resultado. Então, acabou caminhando assim. E aí a questão de conteúdos, informações em relação a esses tópicos, esses assuntos que você buscava, como que você teve acesso a isso? Tem muita empresa que sempre quando vai lançar um produto no mercado, ela tem uma pesquisa muito forte nisso, para apresentar Hum, esses dados. boa. E hoje, cara, ao contrário do mundo acadêmico atual, é, hoje tem Google, né? Na minha Ah, época não tinha, cara, cara. que isso. Não é o Google, contrário do mundo atual, é como o mundo atual está lidando Google, hoje, né? e assim, você faz qualquer pesquisa ali nas inteligências artificiais que traz para você ali fontes, Tudo. conhecimento, coisa, coisas já embasadas, já validadas, enfim, inclusive com fontes, né, que você consegue ir a Cara, fundo e pesquisar a história daquilo ali, a minha como primeira surgiu. aula de metodologia científica foi aprender como pesquisar nos fichários da biblioteca. Então, e eu adoro o livro, até hoje. Eu gosto até quando teve uma vez que eu comprei 5 volumes de livros de avicultura, tinha um pessoal de fora Caraca. aqui, falando, o que que você quer com o livro? Eu falei, cara, eu tenho minhas doenças, eu tenho meus problemas. Qual que é o teu livro de cabeceira? Não, Aí você ia falar, não é o livro da avicultura. não, tem uns quantos, cara. Eu adoro ler, leio fora da área também muita O coisa, que que né? você lê fora da área? Cara, fora da área, eu tenho uma biblioteca interessante de Segunda Guerra Mundial, que é uma das coisas que eu gosto. E agora, de uns anos pra cá, eu ando lendo muito True Crime. Cara, não sei nem o que é isso. Cara, são baseados em crimes reais. Hum, Então tem Mindhunter, até uma série que tem no tipo, Netflix. são crimes que aconteceram de fato e o pessoal Sim, conta a vai história da explorar isso. investigação, de como foi. Até Uhum. esse Mindhunter é bem Tipo, legal. motivações dos caras, enfim, Isso, como que funciona a mente. isso aí. Esse Mindhunter, ele é baseado num grupo de pesquisadores que montou a equipe de traçar perfis de psicopatas no FBI. Tem uma série ou um filme? Tem os Mindhunter? dois. Tem, né? E é Tem uma, baseado nesse livro. sim, tem Baseado 2 temporadas, agora vai sair a outra e são 3 livros. É muito bom. Entendi. Então é um conteúdo que você gosta de Eu ler, os livros gosto, que você gosta. gosto. Então a gente Legal, acaba fuçando nisso, né? legal.
Eu andei largando mais o celular e tentando focar nisso, porque eu tenho alguém de 7 anos lá em casa para ver o exemplo. Sim, cara, Não e adianta eu falar larga o celular e eu ficar do lado dele. total. E a leitura ela é algo que, pô, não tem como você comparar o conhecimento que você absorve de livros, de materiais gráficos, com o conhecimento que você absorve digitalmente, né? Que você busca digitalmente. Eu tenho sérios problemas com isso, até mesmo quando eu vou ler um artigo, muitas vezes eu tenho que imprimir ele. Eu não consigo ler na tela. Tem que Uhum. imprimir para riscar e desenhar em cima daquilo para ajudar a pensar. E a tela me trava às vezes, né? Então, sempre. É, tipo assim, trava, não tem. Cara, eu acho que é muito de nosso DNA, né? A nossa natureza. Que, olha quando que surgiu as telas. Agora, historicamente. E aí a gente tá muito no papel ainda. Então é igual um livro. Pô, olha a sensação de ler um livro físico e a sensação de ler um livro digital. É, Nem se cara, compara. Eu não consigo, por exemplo, nunca consegui concluir. Já comprei, já baixei livro digital e nunca consegui concluir nenhum por inteiro. eu não consigo. E é que assim, se você for pegar, eu pertenço a uma geração que começou com um orelhão de ficha, né? A gente Por passou falar em tudo isso. pertencer à geração, se você não quiser responder, não precisa. Mas qual que é a tua idade? 42. 42. Cara, eu digo que eu com 34, eu acho que eu sou da mesma geração. Assim, É, tipo, eu vivi coisas muito parecidas com alguém de 42, sabe? é que a tecnologia, a velocidade dela, ela não é linear. A gente até um período ela foi muito tranquila e parece que de um tempo para cá ela explodiu. Foi muito louco. Porque se tu pegar, meu irmão tem 5 anos a mais, eu tenho primos com 10 anos a mais, colegas de trabalho, e o que a gente viveu é muito parecido. Eu Uhum. assisti TV preto e branco, não era só o que tinha, mas TV de tubo. Hoje meu filho olha, pai, o que que é esse negócio atrás da TV? Eu falei, era a TV, filho. Loucura. Pô, eu tenho o meu pai, minha mãe, e tenho o meu sogro, né? Que às vezes a gente senta para contar histórias, e muitas vezes a minha história é a mesma. A gente consegue contar histórias muito semelhantes. Assim, pô, meu sogro tem 60 e poucos anos. Ele conta, assim, histórias, assim, cara, coisas que eu vivi na pele também. Sim. É, porque Porque, acelerou muito, né? é. E, cara, e já em relação à tecnologia, você, né, faz parte de uma geração que viveu com muito pouco ou uma tecnologia muito escassa e hoje a gente está aí, num dado de tecnologia. Como que você lida com isso? E como que você lidou com essa entrada da tecnologia? Cara, eu fui ter acesso à banda larga no meio do terço final da minha graduação. E até então a gente tinha acesso na universidade e aí aprendeu a buscar no portal da CAPES, buscar nos portais essas tecnologias. Facilitou muito. Só que sempre com mais critério, né? Eu acho muito importante tu ter a base. Por exemplo, na situação da nutrição animal. Antigamente os cálculos eram feitos todos à mão. Então você tem vários ingredientes e várias demandas. Né? Você precisa acertar a dieta na quantidade de proteína, na quantidade de energia. E antigamente se fazia por um método chamado quadrado de Pearson, que era um cálculo manual e você fazia ingrediente por ingrediente. O problema é que quando você fechava o primeiro ingrediente e não fechava o segundo, você tinha que voltar para o primeiro e calcular de novo. Hum, Então era, entendi. cara, era um inferno. Eu não vivi isso porque eu já peguei uma época mesmo com programas rudimentares, já tinham programas. Hoje a Uma gente programação por trás ali que já te sim, ajudava. Uhum. hoje a gente tem programas que fazem isso. Você carrega de um lado a demanda do animal, do outro lado você carrega os ingredientes e o que esses ingredientes oferecem de nutrientes e o programa cruza os dados. Uhum. Só que sim, depois que o programa cruzar os dados, você tem que interpretar. A Olha, interpretação que é o grande lance é o agora. grande lance, cara. Uhum. Porque assim, você vai olhar, esse ingrediente, ele não tem uma digestibilidade tão boa. Então, eu vou ter que dar uma reduzida nele. Às vezes ele é muito barato, mas o animal não consegue aproveitar tanto. E isso é um negócio bacana. É que quando a gente eh, quando a gente começa a falar disso, o pessoal não tem noção da quantidade de estudo e de trabalho que tem por trás hoje da produção animal. Que parece que é simples, né? Eu tenho uma granja aqui, daí tem lá um monte de bicho, que daí eles nascem, você trata dele e ele Isso aí. produz para você, se é de
como é que fala? É postura que fala? Sim, Se é de postura, ele produz os ovos, senão se é de engorda, só vai só vai engordar. engordar. Aí, não, e o frango engorda sim porque tem Tem hormônio. hormônio. Cara, é um monte de bobagem. Se eles soubessem o trabalho que se tem e a quantidade de pesquisa que se tem. Muita gente fala que o frango que a gente tem no aviário, ele é um primo distante daquele frango solto. A evolução genética que a gente tem é outra. E o frango está dentro de um ambiente hoje que a gente está evitando com que ele passe frio quando ele é pequeno, que ele passe calor quando ele é grande, que ele se estresse com um predador, que ele se estresse com qualquer coisa, que ele não tenha acesso a doenças, porque essas doenças vão fazer mal para ele, vão prejudicar rendimento. Uhum. A gente entra com várias dietas de acordo com a necessidade dele. Hoje, a gente tem 3 idades principais de abate de frango: 35, 42 e 45, 52 dias. Para cada. A gente teria condição de fazer quase uma dieta diária para ele, de acordo com a necessidade. A gente divide em 5 em função de logística. Uhum. Mas você vai mudando. Ele passa uma semana com uma dieta, aí na semana seguinte ele já tem outro requerimento, e assim a gente vai indo. De acordo com a evolução e a idade dele. Isso aí. E é algo que tem, hoje tu tem cálculos para tudo isso, para atender o que ele precisa. E na suinocultura é a mesma coisa. E o teu trabalho é trazer esse conhecimento para o pessoal que tá ali na administração, cuidando dessa bicharada toda. Hoje eu visito desde o aviário até o corpo técnico de uma empresa grande. Está tendo Então você todo tá esse tipo, de ponta a de ponta a ponta ponta. ali. Depende muito da região. Aqui no sul, quando a gente fala das empresas grandes, você geralmente conversa muito com a equipe de técnicos deles. Quando a gente vai mais pro... Quando fala de postura, muitas vezes tu fala direto com o dono. Uhum. Quando você vai mais para o Nordeste, muitas vezes eles gostam muito que você vá para o campo para dar uma assistência. E aqui nas grandes indústrias, depois que o trabalho está andando, você faz isso também. Mas tudo parte desse primeiro contato com o corpo técnico da empresa. Tá? Hoje, eu não trabalho diretamente com formulação. Só que eu preciso ter essa bagagem para poder discutir o funcionamento do que eu trabalho hoje. Então, e também tem outra situação que... Por que a empresa que eu trabalho se preocupa em ter um técnico? Porque ninguém quer comprar o produto hoje. Quer comprar um serviço, um pacote. Ela quer comprar o produto, quer que ele funcione, mas quer um técnico que ajude ele. A fazer funcionar, né? A fazer funcionar, trazer alguma informação nova, Uhum. a ter um posicionamento diferente, fazer pensar um pouquinho. Eu vi que a empresa que você trabalha, ela tem base na Europa, Então, na França. eu trabalhei 8 anos por uma empresa com base na França. Ah, tá. Então, E ano passado, essa empresa aqui no Brasil, ela só tinha um escritório, importava e distribuía. Por questões tarifárias e alfandegárias cara, os franceses desistiram de entender nossa carga tributária. Eles Ei. não, desistiram. Ei, Brasil. Não, mas E aí eles passaram a operação para um grupo nacional. Ah, porque daí facilita as coisas, tá tudo E esse, aqui. esse grupo já importa e exporta muita coisa. Uhum. E aí a gente foi toda a equipe, o meu par, nós éramos em 2 só, né, na empresa, e o meu par comercial e eu técnico fomos para dentro da Eurotech, que é uma empresa aqui de Palhoça, tem mais de 30 anos de mercado. E aí a gente trouxe a bagagem esses produtos vieram conosco e mais alguns produtos que a empresa já tinha e outras parcerias que a gente fez agora. Essa linha da França é uma linha toda baseada em óleos essenciais e extratos de planta. É Então, o uma linha fitoterápico que fala, né? Uhum. uma linha totalmente natural e com um conceito um pouco diferente, né? Trabalha com estresse oxidativo, trabalha como anti-inflamatório, trabalha modulando a flora, porque a legislação ela vem apertando e vem restringindo o uso de antimicrobianos. Antigamente se podia usar mais, hoje só pode usar se o animal estiver doente. E daí aí essa restrição ela gera mais desafios para Sim. você combater diversos males ali, né? Doenças e parasitas. Doenças, parasitas, desafios ambientais.
E a questão Desafios tipo... temperatura, que embora a gente tenha instalações climatizadas, às vezes os animais sofrem com calor. Porque daí eles estão ali todos juntos, no mesmo Todos espaço, então é juntos. difícil você E, controlar isso. e não são todas as estruturas que têm a mesma instalação, né? Então, tu tem várias. E aí no Brasil, cara, vê de Tem tudo. vê de tudo. Vê de tudo. Vê de tudo. A gente vê desde a tecnologia mais de ponta até a coisa mais arcaica. As empresas que estão na vanguarda, hoje o Brasil está exportando tecnologia e exportando metodologia de trabalho em termos de avicultura, né? Hoje o Brasil está sempre, Brasil e Estados Unidos, entre os melhores produtores mundiais, já há muito tempo. Cara, que legal. Legal. Agora, a pergunta que eu acho que vai ter mais pessoas que vão querer saber também. O impacto de preço de, de, de produtos, né? Frango, ovo, por exemplo. Isso aí tem alguma coisa a ver? Não sei. A gente vive esse mercado. É o nosso dia a dia. A gente quer produzir da melhor maneira possível e mais efetiva possível com o menor custo possível, porque ninguém põe preço em nada. O mercado põe O preço em tudo. mercado põe preço em tudo. E o problema A gente é refém e a gente tenta lidar da melhor maneira Exatamente. possível com essa situação. Eu só vou te dar um exemplo. Quando eu me formei, eu visitei muito suinocultura aqui na região de Braço do Norte, que é um polo ainda de suinocultura, graças a um mercado diferente em termos de abatedouro e produção de embutidos aqui, consegue se manter esse tipo de estrutura ainda viável aqui. Porque fora daqui a gente vê muita agroindústria com a produção de ponta a ponta. Então aqui é um pouco diferente. E muito produtor naquela época reclamava: o produtor de milho põe preço no milho, o produtor do soja põe preço na soja. Eu não coloco preço no suíno. Cara, sinto te dizer, ninguém põe preço em nada. O mercado põe preço em tudo. Você tem que botar na tua cabeça, se preparar. Hoje, se tu falar de suinocultura, 70% do custo, 60% do custo de produção é milho. Então você tem que se preparar, comprar milho na safra, estocar para chegar a hora que o milho estiver caro, sabe? Aquela inteligência básica ali Sim, que precisa mas só que funcionar. assim, aí muitas vezes a gente está dentro da propriedade e é um baita desafio para o produtor, porque ele tem que entender da técnica da produção, tem que entender da técnica da gestão, tem que E da entender economia. e tentar entender um pouquinho do que vai acontecer com o mercado futuro. Isso eu aprendi muito com o pessoal de avicultura, porque eu comecei a ir para uma região no interior de São Paulo, que tem produtores muito grandes mesmo. A gente está falando de um produtor ter o volume que tem em Poedeiras no estado de Santa Catarina inteiro. Então, são pessoas... E o tempo todo eles estão negociando milho, estão vendo, aproveitam safra, vão para a Bolsa de Valores, tentam comprar mercado futuro, porque é como a gente sobrevive. Aí, voltando à tua pergunta inicial, por que que o ovo está tão caro hoje? A gente tem que pensar no mercado como um mercado global. O Brasil nunca foi um grande exportador de ovo, de carne, de frango, sim. Mas a questão dos Estados Unidos, eles passaram por um problema com uma doença chamada influenza aviária, foram abatidos muitos plantéis, porque como é que funciona? Você tem positividade num plantel, avicultura e suinocultura, você não faz clínica de indivíduo, é rebanho. Então você vai ter que eliminar aquele plantel. Sim. Você tem um monte de cuidados pela questão de bem-estar animal, de como isso vai ser feito, tudo correto, as autoridades legais acompanham, mas você precisa eliminar aquele plantel. Aquele Tem como plantel, tratar individualmente cada um, não, porque é uma grande massa, né? é impossível. Uhum. Então, você precisa eliminar aqueles animais deixam de produzir. E se você for pensar uma pintinha até começar a produzir, são 20 e poucas semanas. E fora que você tem que ter uma matriz para produzir essa pintinha. E ela não surge do nada, né? Então é um bom tempo. Então faltou E aí a ovo. demanda, né? A demanda não para. Não Ó, para. os marombas que gostam de comer ovo, né? Cada vez mais. Não, você pode continuar comendo, que é muito saudável, tá? Mas, assim, ainda é a proteína mais barata que a gente tem. Ainda é. Ainda é, e assim como o frango também é uma proteína barata. Mas a questão tá bem nessa.
Os Estados Unidos sofreu, outros países da Europa sofreram, e aí se começou a puxar a exportação. A gente só exportava ovo pontualmente aqui para o Mercosul, para a América Latina, para a Arábia, para o Japão, tinha algumas exportações, e hoje os Estados Unidos é um dos maiores compradores. E entraram comprando. Por Só que conta dessa por conta dessa doença e doença. eliminação de plantel. Aí, o que o governo tem a ver com isso? Só uma coisa, tá muito barato para quem tem dólar comprar aqui, porque o nosso dinheiro Por não tá conta de valendo muito. economia daí. Sim, Então é aquela coisa que você falou. A gente não põe preço em nada e a gente está exatamente, cara. vivendo o que o sistema dita pra gente viver. Só que assim, o pessoal reclama agora, mas o produtor de ovo passou pagando para produzir 2 anos, se você voltar aqui 1 ano e meio atrás. Essa parte o pessoal não vê. A Uhum. parte da suinocultura, subiu. Eu fico muito indignado quando o pessoal vai para a gôndola do supermercado, porque o ovo subiu tanto, o leite subiu tanto, mas quando esses caras estão perdendo um caminhão de dinheiro, ninguém fala nada. E perde, E cara. não pode parar, Não cara. Não pode pode parar, parar. E porque se ele ele tem. estiver ganhando, ok. Mas se ele estiver perdendo, ele não pode parar também. Todo mundo sabe que a atividade é cíclica. Então, quando você está ganhando dinheiro, é época de tu reservar energia para tu passar a próxima tempestade, que ela vai Uhum. vir. A gente não sabe quanto tempo depois, mas vai vir. Então, não adianta, cara. Tem É um um videozinho baita que desafio. eu não sei se ele é compartilhado como meme porque virou meme. Mas eu gosto que ilustra muito bem essa questão, que é a moça falando do morango, a menina vendendo morango, e ela fala assim: "Ah, teu morango tá muito caro". Ela, mas morango não tá muito caro. Acorda cedo e vai colher o Vai morango, colher. É. que você vai ver se vai estar caro ou barato. Não, e o desafio hoje na propriedade, você tem o desafio de legislação, que você tem que atender tudo. E isso eu falo muito pro europeu quando vem para cá. Essa semana eu estava numa feira e tinha um pessoal da República Tcheca aqui conosco, numa empresa parceira. Eu falei, você sabia que aqui no sul, para você produzir, você tem que manter 20% da propriedade intocada? Não, e o governo paga por isso. Eu falei, olha, ele não cobra por isso. Caraca, eu não Não sabia disso também. sabia? Na Amazônia é 80%, Caramba. no Cerrado 60%, então varia de acordo com o bioma. E isso você não é remunerado de maneira nenhuma por isso, você só é obrigado. Se você trabalha de maneira ilegal, você não precisa ter. Mas hoje você não consegue vender 1 grão de milho oficialmente se você não Oficialmente tiver licença registradinho, ambiental. bonitinho. Uhum. Então, isso, cara, isso foram discussões com os franceses, com esses tchecos, com todo mundo que vem de fora, eu faço questão de falar. Uhum. Falei, cara, vocês olham uma pequena imagem da Amazônia e acham que o mundo é aquilo. Mas os bastidores Não, cara, o é outra produtor história. aqui, cara, ele sofre. Então, recado, tá? Para quem está assistindo, valorize, preserve, né? Dê valor para tudo aquilo que você tem embaladinho, bonitinho lá no supermercado. Aquilo custa suor. Trabalhar em época de crise no setor é difícil. A gente tenta bater com o produtor e falou, cara, E aí tem várias intempéries, né? Clima, são coisas que dependem de clima e tudo mais. Então, poxa, são tantas intempéries, são tantos fatores ali. né, eu já passei algumas situações, por exemplo, a época da guerra dos caminhoneiros. Teve muito animal que faltou ração, cliente nosso. Chuva no Rio Grande do Sul, no ano passado. A Nossa, gente tinha cliente que falou, cara, eu não tô conseguindo receber milho, meus animais estão passando fome, eu não sei o que fazer. Então, entendi. é, são atividades que demandam muito do produtor. E quando você, que nem você falou, pega o ovo embaladinho ali, você não sabe o quanto de esforço tem do produtor e de toda a cadeia tecnológica por Levou para trás. chegar até ali. Pô, e quanto estudo por trás, Nossa, quanta coisa, enfim. Cara, tem tanta coisa que dá pra gente explorar aqui. O nosso programa vai indo, né? Vai indo pro final, enfim. Tem uma pergunta. Essa pergunta é mera curiosidade, tá? E essa pergunta não é minha. Esses dias eu tava em casa, a gente tava com uma bandeja de ovo aberta e teve uma pessoa que tá ali nos bastidores, ela me perguntou: por que que os ovos têm cores diferentes? ah, legal. Isso até uma pessoa que eu comentei falou, não, isso não é verdade. Você tem Tem hoje aquele mais branquinho, tem de repente aquele que tem um formato mais azuladinho, uma cor mais isso, azuladinha, tem aquele mais vermelhinho, tipo a casca ali, isso né? depende da genética da ave. Vamos falar em galinha caipira. A galinha caipira ela tem uma linhagem que tem uma cor mais creme, mais azulada.
tem a marrom mesmo, né? O vermelho que a gente chama, e o Seria a galinha caramelo, né? a galinha caramelo. Mas hoje no mercado, em grandes produções, você tem ovo branco e ovo vermelho. E aí você tem galinha branca e galinha vermelha que põem esses ovos de acordo. Galinha branca, galinha vermelha é a cor A da pena mesmo? penagem dela é vermelha e branca e Que e funciona interfere, ali. é a genética dela que A vai interferir genética na cor dela do que ovo. Cara, que legal. o que que muda? A galinha vermelha come um pouquinho mais, por isso que geralmente o ovo é mais um pouquinho mais caro. Nutricionalmente, mesma coisa. Só que e isso é engraçado, porque o grande consumo de ovo vermelho de mercado está em Santa Catarina, norte e noroeste do Rio Grande do Sul e parte do Paraná. É a ilha que consome ovo vermelho. O restante do mercado é tudo ovo branco. No Nordeste tem um pouquinho, mas Tem alguma diferença nutricional entre não, eles? é a mesma coisa. Absolutamente nada, É mesma cultural, coisa. cara. É que se a gente for analisar, essas regiões elas foram colonizadas predominantemente por europeus. E o hábito era esse ovo. Eu tive um produtor que contou até a história para mim que ele trabalhava numa serraria e ali em São Lugero. E aí veio um caminhoneiro e eles viram ele na caixa de comida abrir e tinha ovo branco. Cara, eles se apavoraram, nunca tinha visto aquilo. Estamos falando de 70 e poucos, né? Eles foram correndo em casa, pegaram uma dúzia de ovo colonial que eles tinham para Uhum. trocar com o cara para ver como é que era o ovo branco. Nutricionalmente, questão de características organolépticas, é tudo igual. Não Uhum. muda nada. Mas é cultura, é tradição. Eu, na minha casa, embora saiba disso, embora pague um pouco mais caro, continuo só consumindo ovo vermelho. Uhum. Porque desde pequeno era assim e a gente acaba. E eu acho que tem muito, aqui pelo menos, a gente tem muita influência do ovo caipira. Sim, Que o pessoal gosta do ovo caipira, que daí normalmente, na maioria das vezes, ele é mais vermelhinho, tem a gema mais vermelhinha, enfim. Que eu daí o sou. pessoal associa mais com o ovo caipira que. Hoje você usa alguns pigmentantes naturais, Uhum. à base agora de nome eu não vou falar bobagem, mas são naturais que você realça a cor dessa gema. Então, e para você poder vender o ovo como tipo caipira, tem um monte de coisa que você tem que atender. Inclusive as aves têm que estar soltas, tem um monte de que tem que enquadrar. Uhum. Mas eu tenho um pouco de preconceito com o ovo caipira de fato, com aquele ovo colonial que o pessoal fala. Você tá me olhando assustado, né? Eu quero saber. Sabe por quê? Sim, Porque fale. quando a galinha tá dentro de um aviário, eu sei 100% o que ela tá comendo. A Hum. galinha solta, eu não sei o que ela tá comendo. E quando você começa a ver a quantidade de parasitas, a quantidade de bactérias que essa galinha solta pode, não estou falando que tenha, pode O estar em ambiente onde contato ela está, galinheiro, coisas Não, que ela come não, no mas na dia a dia. verdade essas galinhas muitas vezes não estão no galinheiro. Elas estão soltas, estão Uhum. circulando pela propriedade, porque se você fechar ela, você vai ter que tratar, né? Então, o pessoal não fecha, deixa ela virando, dá um- uma alimentação um pouco mais reduzida, porque se tu não fornecer, ele também não vai botar. Não estou falando daquele pessoa que tem o cercado, está alimentando ela certinho, aí tudo bem. Mas ela solta, você não tá sabendo o que ela está comendo. E em termos em termos sanitários, eu não me agrada muito. Cara, vai ter o holofote que você colocou dentro disso, porque é real isso, né? O É, pessoal endeusa o ovo caipira não, de um jeito que. e é uma briga que é uma briga, não, um debate que eu já tive até com meus pais, porque eles seguem. Eu Se falei, você não, for cara, falar isso pros meus pais, eles vão falar assim: você tá doido, você tá rapaz. doido, você gosta de coisa industrial? Não, cara. Fica aí com teu ovo de granja, eu fico. É que assim, como a galinha caipira, ela produz menos, produz durante um período menor, ela não põe a quantidade de ovos que uma poedeira industrial põe, e o período de idade que ela põe é menor, o ovo ele muda um pouquinho a concentração. Fica um pouco menos líquido, mas dependendo da fase da produção da galinha, você vai ter um ovo igual. Porque isso também interfere. O ovo menor é a ave que está começando a botar, o ovo na idade final tem um ovo muito grande, então o ovo em tempo de muito calor fica um pouco mais aguado, tudo isso vai mexendo, né? E a galinha caipira, como ela produz menos, ela só produz durante o período que você tem uma boa iluminação, porque ela depende de iluminação. Uhum. Na postura comercial, a gente suplementa essa iluminação para ela manter produzindo.
senão ela não produz. Certo. Então você muda essas características, por isso que muda um pouco mais essa densidade do ovo. Mas em termos de risco sanitário, eu acho que não vale a pena correr o risco. E geralmente o ovo caipira é mais caro, né? Sim, muito mais caro mesmo. Eu sei que tem um carro que passa lá em casa, e olha só a estratégia que o cara usa para vender o ovo caipira. Ele coloca uma bandeja de ovo caipira, acho que é 35 reais, alguma coisa assim, 35. E uma bandeja de ovo de granja, 34. Tipo assim, ele coloca o ovo muito mais caro do que Sim, no mercado, o ovo de granja, mas aí ele coloca o do caipira só R$ 1 a mais, que é para vender a o ovo estratégia do caipira. McDonald's, né? É, É, de tu exatamente. botar três tamanhos, tu vende o menor muito mais caro e para vender os outros É, maiores, né? É é isso uma aí, espécie de ancoragem ali. é isso aí. Cara, que legal. William, voltando para a carreira, cara, a gente falou assim de vários assuntos, né? Eu queria ter abordado mais assuntos aqui, mas a nossa conversa foi muito boa. E eu queria que você agora falasse um pouquinho de como que a profissão veterinário mexeu na tua vida, no que, né, coisas, aspectos que ela transformou a tua vida, contribuiu para a tua vida, até como pessoa, caráter e tudo mais. Enfim, quem era o William antes e quem é ele depois, né, de toda essa jornada que você percorreu nesses anos todos de profissão. Cara, interessante a pergunta. A gente tem que pensar que eu me formei em 2007, então já são quase 18 anos de profissão, né? Uhum. Tem a maturidade normal do ser humano, isso influencia. Mas eu acho que é difícil a gente olhar para dentro e ver o quanto caminhou. Mas mudou muita coisa, me deixou mais cético com algumas coisas, mais crítico com outras, me fez entender, aumentou mais minha curiosidade, minha vontade por estudar. Hoje eu tenho muito mais vontade de estudar do que eu tinha até na universidade, de tu entender as coisas. É que também você começa a ver aplicabilidade no que tu estuda. E tu também começa a ter curiosidade por outros temas e ler mais e estudar outros temas para você poder não falar bobagem. Uhum. Me permitiu conhecer lugares que eu não imaginaria conhecer. Inclusive fora do Brasil. Sim, sim, Legal. eu e o prazer que a gente tem em estar visitando locais diferentes pela tua profissão, eu me realizo muito com isso. Eu tive em granja na República Tcheca, tive em granja na Espanha, tive em granja na França algumas vezes, ver realidades diferentes, ver como é que fazem diferentes. Tive a oportunidade de estar palestrando no Peru, conhecer pessoas com uma realidade totalmente diferente da sua. Sair daqui para o Nordeste, dar assistência para um cara, isso me realiza muito, porque eu estou ali pela minha profissão, pelas coisas que a gente vem estudando, vem construindo, isso é muito bacana. Você ser recebido por um corpo técnico e esse corpo técnico te respeitar, debater. Há alguns meses atrás eu tive isso foi uma realização profissional para mim. O meu professor de avicultura, ele é aposentado e é consultor hoje. E eu tive na casa dele apresentando a abordagem no protetor hepático que a gente tem, e a gente debatendo, ele me perguntando coisas, eu saí fascinado daquela visita. Então, O orgulho do nossa, mestre. nossa, aí tava o meu chefe junto, meu chefe é um cara mais maduro, né? E eu comentei isso, ele falou, não, William, e ele perguntando para ti. Falei, cara, eu saí muito feliz. Passa um filme na cabeça? Nossa, eu saí muito feliz, porque na época minha da graduação, eu sempre fui muito acelerado, brincalhão, e esse sempre foi um cara que levava a gente a sério, né? Foi muito bacana. Então eu acho que é isso, né? Me ajudou, a profissão me ajudou muito a amadurecer. Muitas vezes pela dor, mas muitas vezes pelo amor, né? Porque você tem que moldar como se comportar em determinados locais. Eu sou muito expansivo, eu tenho que cuidar com isso. Então, mais ou menos isso, Você né? lida com problemas de animais, problemas de seres humanos. Exatamente. O que eu vejo agora, aqui depois da nossa conversa, o teu trabalho ele tem um grande impacto que as pessoas não conseguem perceber nesses pontos que a gente estava falando. Poxa, a pessoa está ali, ela está recebendo tudo prontinho, mas teve uma jornada para aquilo chegar ali e o teu trabalho ele atua, né, auxiliando nessas intempéries que esse pessoal enfrenta, doenças, parasitas de animais que atrapalham, né, na produção, enfim.
Isso garante que a gente contorne todas as situações econômicas, climáticas, da melhor maneira possível. Não tem como a gente fugir disso, mas tem como a gente atravessar com conhecimento e tecnologia, né? Que você aprendeu com tudo que você estudou, aprendeu a criar conexões para trazer isso para o cenário desse pessoal, para que esse produto chegue lá no menor preço possível e nas condições mais adequadas, né? Eu diria. Essa semana a gente teve uma palestra lá em Chapecó, um dos responsáveis pela JBS, ó. A JBS é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. E ele era sobre sustentabilidade, a palestra. Achei bem interessante o tema. E ele colocou como a gente pode ajudar na sustentabilidade, produzindo cada vez melhor. Porque aí eu vou conseguir produzir mais barato, eu vou conseguir produzir mais, a população mundial cresce cada vez mais, precisa mais alimento. Então, a quantidade de proteína que você produzir por um metro quadrado melhor vai impactar menos a natureza. E muitas vezes é contraintuitivo. Muitas vezes você produzir com mais qualidade, às vezes custa menos, se você Sim, souber sim, usar a exatamente. tecnologia e o conhecimento ao teu Exatamente. favor. Numa época de crise é a época que você tem que produzir melhor. É tipo aquele carro antigo que gasta mais combustível. Desperdiça mais energia fazendo barulho, esquentando, do que andando. Uhum. Então é exatamente isso. Cara, legal. E por isso que o setor de produção animal corre tanto atrás de tecnologia, para produzir cada vez mais e melhor, porque a população não para de crescer. A gente vive um envelhecimento da população em alguns lugares do mundo, mas tem locais do mundo que não, que segue crescendo. Uhum. E são locais mais complexos de tu produzir. Bem mais difícil, tu tem muito mais desafios. Desafios climáticos, desafios de mão de obra, desafio de tudo. Uhum. Então essa é a ideia da gente trabalhar cada vez mais para o Brasil se vender cada vez mais esse alimento que o mundo precisa. É bem Boa. bacana fazer parte disso, assim, cara. Cara, que legal. William, um quadro especial aqui para a gente ir encerrando primeiro, né? Então, são 3 perguntinhas que eu vou fazer aqui para você, que é o seguinte: algo que você teria feito diferente na tua carreira, que você fez e de repente, poxa, cara, se eu tivesse feito diferente, aquilo ali, a minha vida ia estar melhor ou diferente hoje. Você tem alguma coisa assim, não? Sim, tem, sempre tem. Mas isso é uma Como é que tá a pergunta. tua aguinha aí? Pode, se tu puder completar. A gente sempre se pergunta, se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria passado por tal situação. Porém, é perigoso isso, Pô, né? claro que é perigoso, porque você é a soma das tuas experiências, né? Mas uma Sim. situação que eu fiz e hoje eu faria diferente é ter um pouco mais de paciência no meu início profissional. Eu fiz algumas trocas precipitadas de trabalho, e isso, se você analisar como carreira, retardou um pouco. Me deu uma vivência diferente. Eu aprendi mais coisas, mas se pensar em carreira, eu poderia estar mais longe ainda. Isso talvez ter tido um pouco mais de paciência, mas é parte de Muitas maturidade. vezes por ego. Hum, hum, Isso acontece em alguns Em casos. No alguns teu caso, casos, não, no meu foi, talvez falta no de meu, respeito profissional. Eu acho respeito que foi profissional. isso. Boa. Porque você se esforça e você não é reconhecido. E muitas vezes não é financeira a situação, né? Entendi. Eu troquei por situação financeira uma vez só. Porque não tinha condições mesmo, era muito difícil. Mas por falta de respeito profissional e pessoal, eu acho que isso Entendi. pesa E aí, bastante. normalmente, a pessoa está no começo da jornada, né? E aí, Não tem a maturidade para lidar com é isso. subestimado. Então, faz Outra, parte. um conselho para você lá do eu do passado. Então, você já acabou até colocando ali que você Já ia ter um pouco mais de um pouco paciência. mais de Então, paciência, as acho que duas aqui seria. já entram, né? Uma grande conquista ou algo de que você se orgulha muito. Uma coisa inesquecível, assim, que você conquistou e que você se orgulha. Profissional, Profissional, pessoal, enfim, você fica à vontade. cara, eu acho que pessoal, acho que é meu filho, né, cara? Eu acho que isso não tem como ser diferente levar ele para trabalhar comigo, às vezes isso é Eu vi uma foto no fantástico. Instagram lá dele no meio Sim, da granja, lá dos pintinhos. cara, tem uma granja em Rio Fortuna que é de um casal de amigos meus, eu tenho uma admiração bem bacana, é Ovos Tatiani. Ovos Tatiane. Ovos Tatiani. Você conhece, não?
Não? Mas Não, acho que eu já vi. ela é um casal novo e empreendedor, eles têm uma visão de futuro bem legal, trabalham pra caramba. Eu conheço eles desde que eles botaram as primeiras pintainhas lá dentro da granja. E o respeito, eu acho que isso é a grande conquista profissional. É muito difícil alguém vir e agradecer o teu trabalho. Isso é muito difícil. No nosso ramo, a gente brinca, né? Que a piada é a seguinte: se o produtor não ligou, é que ou o animal morreu ou melhorou, né? Porque ligar, ó, Uhum. obrigado. E esse casal foi um dos poucos que sempre me trata com muito respeito, agradece. Cara, É fantástico. Isso eu acho que quando alguém, no dia do veterinário manda uma mensagem, até tem o pessoal lá de Orleans que na época que eu fazia clínica também teve uma dupla de cachorros que eu acompanhei a vida toda, desde que eu comecei lá. Esses pontos eu acho que profissionalmente é a melhor parte. cara, que legal. E para quem está escutando, isso é muito importante no meio profissional, porque todos os profissionais eles precisam de outros serviços, todo mundo, tá? Então, essa parte de saber reconhecer. Tenho um colega meu de trabalho que ele sempre brinca, né? O avião, ele decola todas as vezes, mas ele só vira notícia quando cai. É Então, tá exatamente dentro isso. desse aí que você É comentou. exatamente Se ele isso. ligou, ou morreu, ou É enfim, isso né? aí. E não volta. E quando alguém fala, olha, você fez diferença para mim, cara, isso não tem preço. Reconhecimento na Não vida de um tem preço. profissional é Ou até importantíssimo. mesmo muito obrigado. A gente não tem noção do poder do muito obrigado. De Cara, como às legal. vezes pode mudar o dia de uma pessoa, né? William, muito obrigado. Oh, eu que agradeço aí Muito pela obrigado, meu oportunidade. caro. Um prazerzão ter falado com você. Espero que futuramente a gente possa conversar aqui de novo, por que não? Oh, tem mais histórias que ficaram para trás e espero que seja o primeiro de muitas entrevistas suas aqui no Cacique. Eu também espero, cara, e eu espero que quem está nos assistindo, ainda que seja um pequeno insight daqui, um pequeno ensinamento ou algo que vai fazer diferença na tua vida profissional, na vida pessoal, nas tuas conquistas, isso aqui é justamente, né, para quem está nos assistindo. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Cara, eu acho que escute teus professores. Eles não têm a verdade absoluta, mas eles têm um ponto de vista interessante. Então, acho que isso a gente tem que aproveitar. Então, Perfeito. Senhoras e senhores, William Dick, esse foi o nosso primeiro episódio do Cacique Flow. William, muito obrigado, meu caro. eu que agradeço novamente.